Muito bom dia aos alunos do segundo ano. Hoje aqui em feriadão vamos trabalhar a atividade física e resolver alguns exercícios que ficaram. Ok? Vamos lá. Espero que vocês tenham a apostila em mão para nós trabalhar. Para dar celeridade às coisas, eu já resolvi algumas partes do exercício. Vamos lá na página 37, que fala sobre dilatação térmica. Vamos ver um pouco sobre o que é dilatação térmica de líquidos. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! A gente já aprendeu sobre os movimentos com a mecânica. Agora, você vai conhecer os principais conceitos da termodinâmica. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo o que é temperatura. Vai aprender sobre a dilatação de líquidos e sólidos. E vai conhecer mais sobre o funcionamento do termômetro, suas escalas e unidades. E agora, muita atenção, que a nossa teleaula de hoje está só começando. Como será que está a temperatura do dia hoje? Vamos ver? Pra mim tá agradável. Deve estar estável. Eu acho que tá uns 20 graus, mais ou menos. Ah, tá bem. E para você? Pra mim tá ruim. Quando a gente fala a palavra temperatura, a gente compreende essa palavra, mesmo sem nunca ter estudado. Isso acontece porque a temperatura está relacionada ao fato do dia estar quente ou frio. Mas será que é só em relação à previsão do tempo que a temperatura afeta a nossa vida diária? Folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. Ô, Vicente. O que foi? Sabe o que é? Acho que eu não tô me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu, cara? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Acho que é febre. Febre, é. Deixa eu ver. Ô, Gil, eu acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar, meu filho. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe o que é pelando? Sabe aquela sensação de tá tudo pelando, tudo Não, quente? eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Não me parece, pelo menos. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Eu não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui a água tá bem mais fria e esse aqui a água tá bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocados pedras de gelo na água. E esse aqui, a água foi aquecida, certo? Então agora, coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. A sensação é que essa água aqui tá bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que eu senti uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro? Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com o objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico.
Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar. No tubo capilar existe um líquido que no caso do termômetro clínico é o mercúrio e no caso do termômetro de parede é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo-se a altura da coluna de líquido. Isto é feito com a ajuda da escala termométrica. O funcionamento do termômetro se baseia num fenômeno observado nas experiências. Em geral, os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos. Esse aumento de tamanho recebe o nome de dilatação. Você saberia me responder por que os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos? Olha, Rosinha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como os materiais são formados. Mas são formados de átomos. Sim, e os átomos são pequenas partículas em constante movimento. E a gente já sabe que existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. E o que acontece quando a gente aquece alguma coisa, como no caso da água? Ao ser aquecida, ela recebe energia que é transferida aos seus átomos. Ganhando energia, os átomos passam a se mover mais e mais depressa. O que você pode deduzir daí? Bom, que a temperatura de um objeto está relacionada ao movimento de seus átomos. Sim, aí nós temos um fato importante, que é a temperatura de um objeto é uma grandeza que está relacionada com o movimento de seus átomos. E tendo mais energia, o que acontece com os átomos? Bom, eles se afastam um dos outros e a distância média entre eles é maior. Ah, é por isso então que os objetos aumentam de tamanho. Aí nós temos uma definição muito importante. Olha só, dilatação é o aumento do tamanho de um objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. E como é que a gente pode calcular a dilatação de um objeto? Bom, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu imaginar um material. Ah, já sei. A barra de ferro de um trilho de trem. Vamos supor que essa barra tenha inicialmente um tamanho L0. Eu já sei também que quando esta barra é aquecida pelo Sol, suas dimensões vão aumentar. Isto é, aumenta o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. E como o comprimento é a maior das dimensões, vou analisar a sua variação. As experiências mostram que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura ΔT e ao comprimento inicial. Isso, agora eu já tenho como expressar isso matematicamente. Assim eu posso escrever que a variação do comprimento vai ser igual ao produto do comprimento inicial, da variação da temperatura e de alfa, que é uma constante de proporcionalidade. Que constante é essa? É chamada de coeficiente de dilatação linear e depende do tipo de material que forma o objeto. Gil, meu querido Gil, aqui está a solução para o nosso problema. Agora nós vamos saber se você está ou não com febre. E desde quando você é farmacêutico? Eu não sou farmacêutico, meu querido, mas de termômetro eu entendo tudo. Entendo. Olha aqui, com licença, não me leve a mal. Isto. Agora nós vamos botar o termômetro embaixo do seu braço e aguardar uns instantes. Sabe para quê? Para que seja atingido o equilíbrio térmico entre o seu corpo e o termômetro. Tá certo. Quando isso acontecer, ele vai indicar exatamente essa temperatura. E sabe por quê? Porque aqui dentro do termômetro, dentro de um pequeno capilar, existe um líquido que vai se dilatar. Então, como você já viu, a variação da altura da coluna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Exatamente. E como o corpo está mais quente, então ele lhe oferece calor, tá certo? Aí o que vai acontecer? O mercúrio vai aumentar a sua temperatura, vai dilatar até que então... vai ser atingido o equilíbrio térmico, como eu estava falando. E aí nós vamos saber se você está ou não com febre. Agora, vamos lá ver então. Não. Mais um pouquinho. O fato das dimensões variarem linearmente com a temperatura é que permite a construção desses termômetros. Quando a gente mede uma temperatura, o que a gente está fazendo na realidade é comparando a altura da coluna do líquido com uma escala. E é por isso que a escala é muito importante. A escala de temperatura adotada em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil,
é chamada escala Celsius, em homenagem ao sueco Anders Celsius que a inventou. A escala Celsius utiliza como padrão a temperatura da água. Para se construir essa escala é necessário, em primeiro lugar, definir 2 pontos, o inferior e o superior. Inicialmente, coloca-se o termômetro numa mistura de água e gelo e aguarda-se que seja atingido o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a coluna atinge uma altura que vai indicar o ponto inferior da escala, definido como 0 graus Celsius, que corresponde à temperatura de fusão da água, isto é, sua passagem do estado sólido para o líquido. O ponto superior da escala é determinado colocando-se o termômetro num recipiente com água em ebulição. Novamente, aguarda-se até que seja atingido o equilíbrio térmico e a coluna pare de subir, indicando assim o outro ponto importante da escala, o ponto superior, definido como 100 graus Celsius, que corresponde à temperatura de ebulição da água. Em seguida, ela é dividida em 100 pontos, de modo que a distância entre cada ponto corresponde a 1 grau Celsius. Por isso, a escala Celsius é também chamada de centígrada. É que ela tem 100 graus Celsius, ou graus centígrados. Saberia me responder qual é a temperatura normal do corpo humano? Eu acho que é 36 graus. 36 graus Celsius, é isso? 36 graus centígrados. Eu acho que deve variar em torno de 36 graus, é isso? Nossa, rapaz, já que estranho. Que foi? Tá marcando 100 graus aqui. Que 100 graus? Você tá doido? Se tivesse com 100 graus, você tava frito, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu tô quase. Ah, não, tá explicado, tá explicado. É que esse termômetro aqui, ele não tá na escala Celsius. Ah, é? É. E como é que você sabe? Ah, porque aqui, olha, em vez do símbolo C de Celsius, aqui tem o símbolo F, tá vendo? Grau F, ó aqui, ó. Agora, grau F? O que é isso? Essa aqui é uma outra escala, Gil. Sabe? Existem vários tipos de escala. Né? Essa escala aqui, por exemplo, ela se chama Fahrenheit, por isso que tem o F aqui na frente, tá certo? Além dessa, existem outras escalas. A escala absoluta, por exemplo, também conhecida como escala Kelvin. Aliás, no seu livro, você vai poder ver mais detalhes sobre a escala Kelvin. Mas viu? Agora vem cá. E como é que a gente vai poder descobrir quantos graus eu tô de febre? Quanto eu tenho de febre? Aí é o seguinte. Nós já sabemos que na escala Fahrenheit você está com 100 graus, tá certo? Agora, para saber se você está com febre ou não, a gente precisa saber a sua temperatura na escala Celsius, concorda? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma correspondência entre as duas escalas. E é importante a gente lembrar que essas duas escalas, elas foram obtidas a partir do ponto de fusão e de ebulição da água, para determinar os pontos inferior e superior das duas escalas, compreende? Entendi. Assim, estabelecer a correspondência entre a temperatura Fahrenheit e Celsius é simples. Observe que na escala Fahrenheit a temperatura de fusão da água é 32 graus Fahrenheit, que corresponde a 0 graus na escala Celsius. E a temperatura de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit, que corresponde a 100 graus na escala Celsius. Vamos chamar de TF a temperatura do Gil medida na escala Fahrenheit. Qual será a temperatura Celsius ou TC correspondente? Repare que os segmentos A e A' são proporcionais. O mesmo acontece com B e B'. Assim, nós podemos escrever A está para a linha, assim como B está para B'. Agora, basta substituir os valores de A, A', B e B' para encontrar a expressão que relaciona as temperaturas medidas nessas escalas. Observe que A é igual a TC menos 0, A' é igual a TF menos 32, B é igual a 100 menos 0 e B' é igual a 212 menos 32. Bom, Gil, agora que a gente já sabe a sua temperatura na escala Fahrenheit, é só substituir esse valor na expressão que a gente aprendeu, tá certo? Segura aqui que agora eu vou usar a calculadora. Substituindo aqui, nós vamos chegar à conclusão que você está com 37,8 graus Celsius. Tá aí. Gil, você realmente está com febre. Eu falei, rapaz, que eu tava com febre, tá tudo pelando aqui dentro. Agora tá dando pra acreditar. Mas, gente, depois de tanto cálculo que tá fervendo a minha cabeça, o que vocês acham de uma boa revisão pra refrescar as ideias? Olha, isso é uma boa. Até lá, hein, gente? Até a próxima. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje,
você aprendeu que o nosso tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas e que a temperatura de um objeto está associada ao movimento dos seus átomos. Quanto maior for a velocidade dos átomos, maior será a temperatura. Viu também que a dilatação é o aumento das dimensões de um objeto, resultado do aumento de sua temperatura. E que a dilatação de um objeto é diretamente proporcional à variação de sua temperatura. Conheceu como são determinadas as escalas dos termômetros e viu que a escala mais utilizada é a Celsius. Aprendeu também a estabelecer a correspondência entre as escalas Celsius e Fahrenheit. É sempre importante lembrar que no seu livro de estudos você poderá aprofundar todos os conceitos que você aprendeu na teleaula de hoje. Então, estude bastante e até a próxima. Até lá. Tchau. Ok. Agora que nós vimos um pouco sobre dilatação térmica, vamos para nossos exercícios. O primeiro exercício de física, lá da página 37, ele fala bem assim: uma das razões que fazem a água próxima à superfície livre de alguns lagos congelar no inverno em regiões de baixa temperatura é o fato de ao ser resfriado no intervalo de aproximadamente 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, ela sofre processo de dilatação. Ela sofrendo processo de dilatação, nós sabemos com isso o volume dela vai aumentar e a densidade dela vai diminuir, por isso que ela vem para a superfície. Então bora lá, o volume vai o que? Aumentar. E a densidade? O que vai acontecer com a densidade? Entendeu? Ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Beleza. Desprezando-se os efeitos de radiação térmica durante esse resfriamento, a água do fundo do lago não atinge a superfície livre, pois não ocorre mais de maneira eficiente a convecção. Convecção. E a sua temperatura diminui em razão do processo de condução. Condução. Justifique suas colocações no texto. Beleza. Aqui o professor já tinha colocado a justificativa, porque ela é um pouquinho extensa. Mas eu vou dar um tempinho para vocês dar uma olhada. E agora nós vamos falar sobre ela. A maioria das substâncias contrai-se no processo de resfriamento de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius. A maioria. Elas vão contrair nesse processo. Mas a água, ao contrário, vai dilatar-se. Hoje mesmo eu estava reclamando com a esposa que ela enche as vasilhas de água até o ponto máximo e aí esquece no freezer. E aí ela dilata e o recipiente que está a água também vai sofrer dilatação. Então na hora que eu colocar a aguinha, eu falei assim, ó, coloca a aguinha, você coloca uma quantidade menor, porque a água vai dilatar. Ok? Esse comportamento excepcional é denominado anômalo. Em razão disso, em locais de clima frio, a água de mares, lagos e rios congela-se apenas superficialmente, permitindo a manutenção da vida subaquática. No limiar de solidificação, a água mais fria, superficial, por estar menos densa, não mais se desloca para o fundo. Cessam as correntes de convecção. A água de fundo ainda se resfria ligeiramente, principalmente por condução térmica. Ok? Está aí a resposta que vocês devem colocar. Agora vamos lá para os probleminhas. Um dono de posto de combustível consulta uma tabela obtendo para o álcool. Então, nós temos aí o dono de posto, ele conseguiu a dilatação volumétrica do álcool é igual a 10 elevado a menos 3 graus Celsius. Esse símbolo é de dilatação volumétrica.
Assim, ele verificou que sairá ganhando se comprar 14 mil litros do combustível em dia em que a temperatura é de 20 graus Celsius. Porque, vimos lá anteriormente, em dia mais frio, a tendência é dilatar menos. Dia mais quente, dilata mais. Ou seja, se eu for no posto e encher o tanque, um dia tá lá aquele dia lá 45 graus, Cuiabá, Peixoto ali, eu vou lá no posto e encho meu tanque. Meio-dia. Lembrando que no mesmo dia, bem de manhãzinha, estava 20 graus. Se eu for abastecer de manhã, eu vou ganhar mais. Se eu abastecer a meio-dia, eu vou no tanque, vou perder alguns ml lá, mas porque o líquido vai dilatar. Se eu abastecer à noite, tendência, clima baixou, tudo mais, eu vou ganhar. E aí, galera? Abasteceu o dia quente, alguns ml a gente perdeu, porque o líquido dilatou. Então, continuando. 14 mil litros de combustível em um dia em que a temperatura é de 20 graus Celsius. Revendê-lo em um dia de 30 graus, a temperatura é de 30 graus Celsius. Quantos litros ganhará? Vamos pensar. Galera, lá para a atividade lá em cima. É boa essa atividade. Então, variação de volume é igual ao volume inicial, que é o 14 mil litros, vezes, nós temos aqui o coeficiente de dilatação, no caso, é o meu do álcool, vezes variação de temperatura. 14 mil litros vezes 10,3 é igual a 14. 30 menos 20 é igual a 10. 14 vezes 10, 140 litros. Já pensou? Em apenas essa variação de combustível, de temperatura de 10 graus, ele ganhou em cada 14 mil litros, 140 litros. Então é bom vocês pensarem aí sobre o horário que eu devo abastecer meu carro. Um copo de alumínio, está completamente cheio de água. Ao ser aquecido, o conjunto, observa-se que 18 ml do litro extravasa do copo e que o volume do líquido continua contido no interior do copo aumenta 2 ml. Qual foi a dilatação real? Gente, é simples. 18 ml eu tinha de líquido, com mais 2 que dilatou, 20, né? Mas vamos lá ver na atividade como é que eu vou fazer. Variação de volume, que eu vou ter aqui, é igual a variação aparente e a variação do recipiente. 18 ml mais 2, 20 ml é a minha variação real. Ok? Conceito de dilatação. Vamos lá, atividade número 8. Vamos lá pensar lá. Tá um volumezinho lá, eu tive que sair do local que eu estava para vir para cá. Muito boa essa atividade, viu? Até gostosinho de fazer. O coeficiente de dilatação volumétrico daqui é meu Y lá, ó. Da gasolina é aproximadamente 0,001 graus Celsius negativo. Considere que o tanque de um carro comporte 50 litros de combustível. Calcule qual é a variação de volume de uma gasolina quando ele enche o tanque num dia em que a temperatura varia de 30 graus Celsius para 10. Ele encheu, estava quente. E para 10, que é a final. Desconsidere a variação do volume do tanque. Beleza, vamos lá pensar? Volume final, variação de volume. Volume inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Eu
coloquei 50 litros, volume inicial. O meu coeficiente de dilatação é 0,01. Minha variação de temperatura foi menos 20 graus Celsius. 50 vezes 0 vezes 20 dá 1000 negativo. 1000 vezes 0,001 dá menos 1 litro. Gente, meu carro vai ficar com menos 1 litro. O volume vai variar 1 litro. Conclusão. Mais uma vez eu vou falar para vocês. É aconselhável abastecer o carro no período do dia em que a temperatura é menor. Ok? Desculpe aos donos do posto de gasolina aí, ó, mas é a realidade. Gases ideais, entendeu? Variação variação de gases. Vamos lá, vou passar para vocês os exercícios já, a resposta dos exercícios, vou explicando. Poxa, vamos lá, variação de gás, mesmo sentido, aquela variação de gás, a temperatura maior, dá uma pressão interna maior, aí a gente tem aquela conclusão que o pneu do carro tá mais cheio, naquele dia mais quente, aí chegou a noite e fui olhar, entendeu? Ele deu aquela murchadinha, eu falei, opa, mas o pneu tava cheinho ontem, entendeu? É aquela pressão, quanto maior a temperatura, maior a pressão interna, quanto menor a temperatura, menor a pressão interna. Vamos ver lá Ronaldinho. Ronaldinho é um apaixonado por jogar futebol. Certo dia, combinou com seus amigos jogar uma partida na quadra de seu prédio à noite. Durante a tarde, procurou sua bola e encontrou-a ao sol. Verificou que ela estava bem cheia. Viu lá? O sol batendo nela, era bem cheia. No entanto, à noite, os amigos reclamaram que ele poderia tê-la enchido melhor. Sabe-se que na noite do jogo estava muito frio. Como você explicaria o fato de a bola ter ficado um pouco murcha? Lembrando, a queda da temperatura diminuiu a pressão interna em relação à pressão externa. É assim que você vai explicar que a queda da temperatura diminuiu a pressão externa em relação à pressão interna. Então vamos colocar lá a queda, da temperatura diminuiu a pressão interna em relação à pressão externa. Ok? Número 2. Na temperatura T, a pressão P, entendeu? A pressão P, um gás perfeito tem volume igual a 500 centímetros cúbicos. Multiplicando simultaneamente a pressão e a temperatura do gás, seu volume passa a ser, entendeu? Gente, vamos ver lá a fórmula. O que é a fórmula que ele me dá aqui? Uma página anterior. A fórmula ele me dá pressão vezes volume 1 sobre temperatura 1. É igual a pressão 2 sobre volume 2 sobre temperatura 2. Como que ficou essa atividade? Então vamos lá. Tá aqui, tá a resposta aqui, ó. Deixa eu parar aqui para você daqui lá, ó.
a queda da temperatura diminui a pressão interna em relação à pressão externa. Tá aqui. Vamos parar aí o videozinho aí. Responder. Vamos lá. Então mostrei a fórmula lá para vocês. Então vamos pensar lá. Pressão 1 é igual a vezes volume 1 dividido por temperatura 1. Pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Vamos ver lá quem é quem. Vamos lá. Ele me disse que numa temperatura T e pressão P, um gás perfeito tem. Vamos lá, 500 volume. Esse daqui é meu volume 1, que é o primeiro que apareceu. Tripliquei, triplicando simultaneamente a pressão. Então é 3 vezes P, entendeu? E a temperatura dos gases, 3 vezes T. E seu volume, esse 3 também é vezes o volume. Então bora lá? Então, o primeiro volume que eu tenho é 500, como eu vi, a pressão não tem e a temperatura ele não me deu. Mas ele me deu que eu tripliquei a segunda pressão, o segundo volume e a segunda temperatura. Vamos lá. Eu tenho o quê? 3T vezes P vezes 500, certo? 3P, olha lá, 3P vezes T, aqui ó, 3P, ó, 3 vezes 500, 1500. 3 vezes P, P. Entendeu? 3T. 3 não multipliquei pelo P e nem multipliquei pelo T. Tá aqui, 1500, T e P. Conservei o T, o P e o V e conservei o 3 do outro lado. O que eu faço agora? Eu vou eliminar. Aqui não há divisão. Eu tenho, vamos embora pensar. Eu tenho T do outro lado? Eu tenho, então vou eliminar. Eu tenho P do outro lado? Eu tenho, então vou eliminar. O que me sobrou? Me sobrou volume. Volume, me sobrou 1500 de um lado e 3 do outro. Então, 3P sobre P, T, eliminei o P, eliminei o T. 1500 dividido para 3 dá 500 centímetros cúbicos. Certa quantidade de gás perfeito evolui de um estado 1, para o estado 2 e desde para o estado 3. De acordo com o diagrama de pressão X, volume mostrado a seguir, sem alterar seu número de mols. Sabendo que a temperatura no estado 1 é 57 Kelvin, qual a temperatura no estado 3? Gente, Kelvin. Lembramos que mesma fórmula assim, a gente vai trabalhar. Pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Ok? Agora vamos pegar os dados. Quem que é minha pressão 1? A pressão está nesse grau, nessa linha aqui. 1 é 3. Ok? Quem que é meu volume 1? É 4. Beleza? Pressão 1 é 3, volume 1 é 4. Não está dado aqui? Eu tenho a temperatura 1? Tenho. 57. Ele não me disse aqui? Beleza. Beleza. Quem que é meu T2? Meu T2. Minha pressão 2. Ele não está querendo saber de 3? 3 tem que linha? No 1. Certo? Tá bem aqui, ó, o 3. Quem que é meu volume? É 10. Meu volume é 10. Vamos pensar. Entenderam? Minha pressão é 1, meu volume é 10. Minha temperatura eu não tenho. Então vamos lá pensar agora.
Mesma formulazinha. Pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1. Pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. 3 é minha pressão 1 e meu volume 1 é 4. Nós vimos lá no gráfico. Minha temperatura me deu no problema 57. Minha pressão 2, aqui não precisa ser 2. Lá ele está pedindo de 3, mas tudo bem. Minha pressão 2 é 1. E minha pressão... Deixa eu mudar aqui. Para vocês não confundirem. Pressão de 3. É essa que ele quer saber. E ele quer saber o volume de 3. E ele quer saber a temperatura em 3. Vamos lá. Minha pressão de 3 é 1, meu volume é 10. Minha temperatura eu não tenho. Vou multiplicar cruzado. 3, 4, 12. 1 vezes 10, 10. 57 vezes 10, 12 vezes T. 57 vezes 10 dá 570, 12T. T é igual a 570 dividido para 12, que dá T é igual a 47,5 Kelvin. Moleza, né, moçada? Estamos chegando no final já, viu, galera? Tá, desta parte aqui, quero dizer para vocês que é a última atividade de agora. Mais tarde estarei postando mais algumas atividades. Faltam 10 atividades. É atividade pra caramba, hein? O pessoal pensa que não, mas... Nossa, como é difícil a gente tá fazendo esses gráficos, essas coisas, essas frações, essas equações no computador, viu? Uma seringa contém certa massa de ar a 2 graus Celsius, reduzindo o volume de sua forma, ela vai ficar com 3/5 do valor inicial. Gente, eu me matei nessa questão, porque eu coloquei 8/5 aqui. Meu Deus do céu! Errei, eu fiquei quase 1 hora tentando resolver essa atividade, colocando 8/5. Falei, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Aí eu fui ver que eu estava interpretando errado o problema. Beleza. Note-se que uma triplicação do valor da pressão. Então eu tenho 3 vezes P. Triplicou, então eu tenho 3 vezes P. Meu volume é 3/5 do valor inicial. Que eu não sei quanto que é o valor inicial. Eu sei que ele é 3/5 vezes o volume. Vamos ver como é que vai ficar? Então tem aqui. Vamos pegar os dados. Fórmula é a mesma. Os dados que o problema me deu. O problema não me deu a pressão 1, não me deu o volume 1. Mas ele me deu o quê? A temperatura está em Kelvin. Então tem 273 kelvins mais 2. Que ele fala que uma seringa contém certa massa de ar a 2 graus Celsius. Beleza? Lembra que lá no negócio que ele falou para nós lá na videoaula sobre a questão de Kelvin? Então aí nós vamos trabalhar sempre Kelvin, a temperatura. O pensamento em Kelvin. Ele disse que ele triplicou o valor da pressão. Então é 3 vezes P. E que meu volume é 2. Opa, aqui é 2. Meu segundo volume, ele é 3/5 do primeiro. Eu não tenho o primeiro, mas eu sei que o segundo é 3/5. E minha temperatura 2 eu também não tenho. Beleza. Então pensando assim, esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Então tem 273 mais 2 vezes 3P vezes 3/5 de volume 1. Eu tenho P1 vezes V1 vezes T2. Esse daqui, na hora de passar dividindo, o P some, o V1 some, ok? O que vai me sobrar? O T. Então tem 273 mais 2 vezes 3 vezes 3/5. Então, quanto que é 3/5? 3 dividido para 5, 0,6. Então, 275 vezes 3 vezes 0,6 é igual a T2.
T é igual a 495. 495 eu tenho a temperatura em Kelvin. Eu quero transformar em Celsius, como pede o problema, eu vou diminuir 273. Que eu vou ficar com 272 graus Celsius. Alunos, está feita aí a correção. Então, bom trabalho a vocês. E mais tarde estarei postando mais, se Deus quiser. Fique com Deus.